Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, diz assim a palavra do Senhor, leiamos com fé. Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela graça e a misericórdia do Senhor, por estarmos na tua presença. Que agora, Pai, o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos exortar pelo poder que há na palavra do Senhor. Pedimos isso crendo com fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada eu falei um pouco sobre uma pergunta crucial, os versículos anteriores, mas eu falei em Mateus 16. Mas Marcos também retrata essa pergunta crucial de Jesus, que está ali no versículo 27 do capítulo 8. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta quem os homens achavam que eles eram. E depois dos discípulos darem o diagnóstico, a pesquisa, o relatório da pesquisa para Jesus, Jesus pergunta para eles, volta a pergunta para eles, dizendo, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus agora, nesse período, está no final do seu ministério. Ele está ali nos seus 2 anos e meio, e agora ele faz essa pergunta crucial, porque ele quer despertar ou entender se os discípulos estavam compreendendo o tamanho da missão que os aguardava. Jesus pergunta a eles se eles de fato sabiam quem era Jesus, ou se eles estavam indo somente com a opinião da multidão. Então Jesus, nesse capítulo, ele está preparando os discípulos para essa missão. Porque logo depois, no versículo 31 do capítulo 8, Jesus começa a falar a respeito da sua morte, a respeito das coisas que iriam acontecer com ele. E nesse momento, Pedro, que é aquele que toma a frente do colégio apostólico, ele diz, Senhor, que essas coisas não vão acontecer. Não, Senhor, o Senhor não vai passar pela morte. E aí Jesus até repreende ele com uma palavra dura. O mesmo Pedro que Jesus tinha dito, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora Jesus diz para ele no versículo 33, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Não que Pedro estava possesso, um crente, nós cremos em um crente eleito do Senhor, não tem essa possibilidade, mas estava dando ouvidos a Satanás. E ali Jesus repreende, porque era de fato a missão de Jesus, passar pela morte. E após Jesus começar a dizer aos seus discípulos sobre o seu sofrimento, ele vem agora com uma palavra dura a eles. Ele agora vem mostrar que ser discípulo envolve um custo, envolve calcular um custo. Todos nós, quando vamos fazer qualquer atividade da nossa vida, nós precisamos calcular os custos. Você, para comprar qualquer coisa, você calcula os custos. Você não sai comprando, porque senão não vai ter dinheiro para pagar. Toda a nossa vida envolve um custo. E Jesus agora vai mostrar para os seus discípulos que seguir a Ele envolve um custo. A nossa salvação, irmãos, é totalmente gratuita, mas recebê-la nos custará tudo. Jesus está agora mostrando que o cerne de segui-lo envolve calcular um custo pessoal. É interessante que esse texto ele joga por terra, literalmente, esse evangelho falacioso da performance,
esse evangelho que apresenta Deus como um gênio da lâmpada, onde você pode pedir, Deus vai te dar, não importa as consequências. Jesus vai mostrar nesse texto que nós precisamos entender de fato o que é seguir Ele. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que viveu ali na era do nazismo, ele escreveu um livro chamado Discipulado, e nesse livro ele cunha uma palavra, um termo que nós usamos bastante, que é graça barata. O que é a graça barata? A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é a comunhão sem confissão de pecados, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus, é a graça sem discipulado. Ou seja, é viver de uma forma a não avaliar os custos de seguir a Jesus. E seguir a Jesus envolve um custo. Não é a nossa própria vontade, mas Jesus vai nos mostrar que há alguns custos. Eu gosto também de um livro que eu li essa semana, do Steven Lawson, até falei com o pastor, um livro chamado Vai Te Custar Tudo. Se você puder ler este livro, leia. Vai te custar tudo. E ele diz lá nesse livro, uma das frases que eu destaquei, que seguir a Jesus é uma jornada longa da vida que tem um preço alto. Esse não é um compromisso para ser assumido de forma leviana. Essa decisão requer um compromisso vitalício com Ele. Vir a Cristo exige a mais alta prioridade sobre todos os outros aspectos da nossa vida. Requer submissão da nossa vontade ao senhorio de Cristo, requer nosso sacrifício e até mesmo disposição para sofrer por Ele. Ou seja, meus irmãos, muitas pessoas querem um discipulado sem custo, mas Cristo não oferece tal opção. Discipulado sempre será nos termos de Deus. O nosso discipulado, a nossa vida cristã, não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade de Deus e segundo os termos que Ele estabelece. E nessa passagem, Jesus estabelece o custo que é seguir a Ele. Quais são os custos de ser um discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, meus irmãos, para ser discípulo de Jesus, há o custo de negar a si mesmo. No verso 34, e é o versículo que nós vamos nos concentrar, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro custo que Jesus apresenta é o custo de negar a si mesmo. E o que quer dizer isso, irmão Daniel? O que quer dizer negar a si mesmo? Aqui Jesus está trazendo a ideia de abnegação, ou seja, a ideia de nós renunciarmos os nossos próprios interesses em nome de uma ideia ou de alguém, nesse caso em nome de Jesus. Jesus está mostrando agora que há uma condição para ser o seu discípulo. Não é de qualquer forma, mas para ser discípulo envolverá uma negação de si mesmo. Como eu disse, nós vivemos hoje uma geração da alta performance. Todos os lugares nós vemos palavras como eu posso, eu faço, eu conquisto, eu sou o Senhor do meu destino. Eu. Eu disse algumas semanas atrás que teve até um pastor que escreveu, que nas redes sociais disse o seguinte, que Deus escreve a nossa história com lápis e nos dá a borracha na mão, para nós apagarmos se quisermos. Isso é uma heresia, irmãos. Não existe isso. Jesus está mostrando agora que o custo para ser um discípulo dele é a primeira coisa, negar o eu, negar a si mesmo, negar as próprias vontades. Em um mundo onde Deus tem sido humanizado e o homem tem sido divinizado, é o que mais nós vemos. Palavras hoje. Pode perceber, meus irmãos. Hoje a teologia do coach tem tomado conta de auditórios, de igrejas, e tem enchido porque as pessoas estão na ânsia de buscar um sentido para elas mesmas, para o eu, para a minha vontade. E essa palavra de Jesus já joga por terra essa questão.
A primeira condição de ser um discípulo é negar a si mesmo, é negar as nossas vontades, é negar os nossos prazeres. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que ele diz que enquanto sua verdadeira preocupação é continuar a ser a sua própria pessoa, você ainda não estará à procura de Cristo. Se você estiver preocupado com você, de fato, você não está procurando Jesus. Porque Jesus está mostrando aqui que a primeira condição para sermos um discípulo verdadeiro é negar a nós mesmos, negar o nosso eu, despojar do velho homem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios: vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do Espírito, e vos revistais do novo homem, criado segundo a justiça de Deus. Lucas capítulo 14, Jesus também falando um pouco sobre esse texto de custo, ele fala do rei que sai para a guerra e calcula o custo dela. Mas no verso 33 ele faz um destaque. Ele diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está mostrando que há uma condição de ser discípulo. Não é simplesmente entrar no meio da multidão. Envolve negar a si mesmo. Cristo, meus irmãos, não chama discípulos a si mesmo para tornar suas vidas fáceis e prósperas. Mas Cristo chama os seus discípulos para torná-los santos e transformá-los à sua imagem e semelhança. Como diz Romanos 8, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Esse é o chamado de Deus para nós. O pastor disse hoje pela manhã, o Evangelho não é para tornar as nossas vidas fáceis. Não é para tornar as nossas vidas melhor, não é para nos trazer felicidade, apesar que traz, mas não essa felicidade que o mundo prega e dita e fala. Não, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas, para transformar-nos, para arrancar as nossas vidas do inferno e nos transportar para o reino da luz de Deus. Esse é o chamado de Deus para o discípulo, esse é o chamado de Deus para nós. A primeira condição que Jesus vai trazer para nós é essa: negar a si mesmo. E é interessante, até o pastor falava de um livro que eu destaquei aqui também, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Ele traz uma frase lá que ele diz: a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Como é verdade esta palavra para nós, irmãos? A multidão é o exemplo que é possível seguir a Jesus sem calcular os custos. Quando Jesus, lá em João capítulo 6, a partir do versículo 66, ele dá uma dura palavra para todos, falando da sua morte, falando que eles deveriam participar do seu corpo e do seu sangue. A multidão olha e fala o quê? Dura para nós essa palavra. E vão embora. Viram as costas. Por quê? Porque eles só estavam seguindo a Jesus, sem compromisso, sem calcular os custos, sem calcular o que de fato é seguir a Jesus, as implicações que haveria de seguir a Jesus. Então eles viram as costas e vão embora. Jesus olha para os 12 e diz: e vocês não querem ir com eles? E aí Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, meus irmãos, pode ser que muitas vezes nós estamos como a multidão, só seguindo para ver o próximo milagre, para ver a próxima a multiplicação de Jesus, para ver o próximo acontecimento que Jesus fará. Essa era a multidão. A multidão é o exemplo mais escandaloso que é possível seguir a Jesus sem compromisso. E essa palavra é tão verdade que Mateus capítulo 7 vai dizer que naquele grande dia muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, eu preguei, eu batizei, eu operei maravilhas em teu nome, Senhor. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci.
A primeira condição, meus irmãos, o primeiro custo para seguir a Jesus é negar a si mesmo. Você abandonou o seu estilo antigo de vida? Você deixou para trás o velho homem? Você abandonou as questões, as paixões carnais que tinha no mundo em favor de Cristo, por amor a Cristo? Essa é uma condição e é a primeira que Jesus coloca. Porque nós vamos caminhar aqui no texto, há uma progressão que Jesus apresenta. E o primeiro degrau é negar a si mesmo, para seguir as demais condições. Para seguir os demais custos, o primeiro é negar a si mesmo, porque eu não consigo fazer calcular o segundo custo se eu não calculei certo o primeiro custo. E qual é o segundo custo, irmão Daniel? Está aí também no versículo 34. O segundo custo para ser um discípulo de Jesus é tomar a cruz. Olha o que ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, é um exemplo escandaloso para os cristãos daquela época. Para nós hoje, a cruz é um símbolo de vitória, porque o nosso Cristo ressuscitou. A cruz é o exemplo de que a morte foi vencida para nós. Mas quando Jesus fala isso aos seus discípulos, a multidão daquela época, aqueles que estavam em volta, isso soou como escandaloso. A cruz, a morte de cruz, era a morte mais cruel do Império Romano. Um cidadão romano, não poderia ser crucificado. Outra morte viria para ele, mas não a crucificação. A crucificação era só para os piores inimigos do império. Era vergonhoso. As pessoas ficavam gritando, as pessoas ficavam ali agonizando e passavam os outros e pela via para que as pessoas vissem: aquele ali é um traidor, aquele ali é um homem vil, aquele ali é um homem cruel. E Jesus agora vai apresentar que o segundo custo para ser um discípulo é tomar a sua cruz. Ou seja, meus irmãos, é estar disposto a pagar qualquer preço pela causa de Cristo. Às vezes alguns pensam que tomar a cruz é ter aquele esposo descrente. Ai, Deus me deu essa cruz, eu estou carregando. Às vezes alguns pensam: ai, a minha cruz é o meu filho que é dependente químico. Ah, minha cruz é uma doença que eu estou enfrentando. Não, meus irmãos, isso é pequeno diante daquilo que Jesus está apresentando. Tomar a cruz envolve estar disposto a sofrer por Jesus. É estar disposto literalmente a iniciar uma caminhada para a morte. Olha só, Jesus, ao dizer para os seus discípulos que eles precisavam tomar a sua cruz, ele estava dizendo: olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem vir após mim? Então vocês vão ter que tomar o caminho da morte. Vocês vão ter que seguir a via da morte. Paulo vai dizer lá em Romanos 6, porque se fomos unidos com ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos como escravos ao pecado. Há uma condição, irmãos: tomar a cruz envolve estar disposto a sofrer por Jesus. É interessante que para os cristãos daquela época era uma alegria a afronta, era uma alegria a perseguição, era uma alegria para eles serem confrontados pela sua fé, sofrer pela sua fé. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, alegrei-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando pelo nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Hoje, falar de sofrimento para um cristão, para alguém, parece até algo,
horrível nessa teologia que nós temos visto permeando as igrejas. Como assim sofrer? Muitas vezes, alguns homens que se dizem pregadores usam de outra forma. Vem para Jesus que a sua vida vai dar tudo certo. Vem para Jesus que os seus problemas acabarão. É o contrário, meus irmãos. O convite é o contrário. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus não é sinônimo de ter vida boa, de ter sucesso nesse mundo, de não ter doença. Muitas vezes as pessoas falam, mas você está assim porque é falta de fé. Não, meus irmãos. Jesus está dizendo, há um custo, e o custo é tomar a cruz. Muitas vezes seguir a Jesus envolve sofrimento, envolve choro, envolve lágrimas por amor a Cristo. Mas sabendo que a nossa vitória não é nessa terra, não é conquistada nessa terra, mas já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E que nós só estamos passando. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam tomar a cruz de vocês. E muitas vezes aqui é onde as pessoas param. Opa, aqui o discurso é mais forte. O primeiro, negar a si mesmo, até dá para algumas coisas deixar de lado, mas morrer, sofrer, padecer por amor a Jesus, opa, não é bem isso que eu estava esperando. Mas esse é o convite de Jesus, meus irmãos. Esse é o convite de Cristo. Carregar a nossa cruz não é um ato único reservado para o início da nossa caminhada com Cristo. Carregar a nossa cruz deve ser uma experiência diária e contínua por toda a nossa vida. Até aquele grande dia, meus irmãos, onde esse corpo corruptível será transformado em incorruptibilidade. E nós para sempre estaremos com Cristo. Mas até lá, meu irmão, possa ser que você vai padecer, possa ser que você vai sofrer, possa ser que você vai ser caluniado, possa ser que você vai ter uma doença não curável e vai ter que lutar com ela até o fim da sua vida. Possa ser que você vai ter um problema físico. Isso não é falta de fé, isso não é um evangelho mascarado, não. Isso é ser um discípulo de Jesus, sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Nós estamos preparados, nós estamos tomando a nossa cruz. Você está ciente, meu irmão, que ser um seguidor, tornar-se um seguidor de Jesus envolve sofrimento? Tomar a cruz significa conviver em um mundo hostil ao Evangelho, viver em uma cultura que rejeita os ensinamentos de Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposto, enquanto muitos estão pregando que o aborto é normal, você está disposto a ir contra isso? Contra estas coisas, contra ideologias de gênero, contra políticas que vão contra o Evangelho, a verdade da palavra do Senhor? Você está disposto a dizer não para as coisas erradas que te oferecem muitas vezes no trabalho? Ah, mas isso aqui é normal, todo mundo faz. Não, se você não fizer, vai ser mal visto. Mas o discípulo de Jesus, ele tem que calcular o custo de tomar a sua cruz. Eles têm que estar disposto a enfrentar o mundo com a palavra da verdade de Deus, meus irmãos. Tomar a cruz envolve esse sacrifício. William Barclay, um teólogo, ele diz que a vida cristã é a vida de sacrifício. Muitos têm pregado um evangelho de performance. Venha que Jesus vai fazer você o tudo. Se você tinha um carro, você vai ter 2. Se você tem uma casa, você vai ter mais. Venha porque Jesus vai. E não, irmãos. E muitas vezes, eu sei, porque eu já vi testemunho. Quando a pessoa ela passa por um sofrimento, ela acha que é falta de fé, ela acha que Deus abandonou ela. E muitas vezes ela não entende que aquilo é o momento de Deus trabalhar na vida dela. A vida cristã envolve sacrifício. Envolve calcular o custo de tomar a nossa cruz. Você tem calculado esse custo? Você tem calculado o custo de tomar a sua cruz? Você tem tomado a sua cruz? Em último lugar, meus irmãos, o terceiro custo que Jesus nos apresenta para sermos discípulo. Repare que há uma progressão, como eu disse. Primeiro você tem que negar. Então, se você nega a si mesmo,
as suas paixões, os seus prazeres, você está apto para tomar a sua cruz, porque você entende que a vida cristã envolve sofrimentos, muitas vezes. E em terceiro lugar, quando você está apto a isso, você entende o significado de seguir a Jesus. O terceiro custo é o custo de seguir a Jesus. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, versículo 34, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Parece um convite simples. Siga-me. Parece algo para nós, né? Rogério, siga-me. O Rogério vai levantar e vai atrás. Mas não é esse siga-me que Jesus está dizendo. O siga-me aqui, irmãos, é algo maior. O siga-me de Jesus aqui envolve obediência fiel. Esse é o significado de siga-me. Não é... Existe uma brincadeira que quando nós éramos crianças brincávamos, não sei se hoje em dia... Hoje as crianças estão tão vidradas em tecnologia que eu acho que nem sabe dessa brincadeira, mas o siga o mestre. Então alguém era o mestre e os outros saíam atrás. E sempre o mestre queria fazer alguma coisa difícil para que ninguém conseguisse fazer. Essa era, pelo menos na minha época, era o intuito da brincadeira. O mestre tinha que fazer algo que os outros não conseguiriam fazer. Mas não é isso. Seguir a Jesus não é ir com um passo após o outro atrás dele. Jesus aqui, quando diz, siga-me, ele está apresentando aos discípulos, aqueles que querem ser discípulos, uma condição de obediência fiel a ele. Depois de negar a si mesmo, depois de tomar a cruz, aí sim, a condição de seguir a Jesus. Quando Jesus diz, segue-me, ele não está recrutando você para uma causa social, tampouco para um movimento religioso, muito menos para um grupo político. O convite de Jesus é um chamado para segui-lo em um relacionamento espiritual e pessoal com ele. É devotar a sua obediência total ao Senhor. É controle. O siga-me de Jesus é o controle da nossa vida. É o senhorio de Cristo. Muitos querem um salvador da pátria. Muitas pessoas estão aí fora procurando alguém para solucionar os problemas da sua vida. Mas quando fala de Senhor, de governo, elas não querem. Não, Senhor, eu quero só resolver o meu problema. Depois eu vou tocar a minha vida. Não preciso de controle. Não preciso de alguém com o domínio da minha vida. O siga-me de Jesus aqui, meus irmãos, envolve controle de Jesus. Obediência fiel a Ele. Você não pode seguir a Jesus com o coração dividido. O Senhor mesmo apresenta isso. Lá em Mateus 6, Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamão. Ele fala isso em Lucas 6, 24. Ou seja, irmãos, seguir a Jesus envolverá um compromisso de todo o seu coração. Este é um convite que exige uma resposta, tudo ou nada. Esse convite de Jesus para nós, até mesmo nessa noite, vocês querem ser meu discípulo? Envolverá uma resposta nossa. Ou é tudo, ou é nada. Não há divisão. Não, Senhor, controla só essa parte. A outra aqui eu tomo conta. Não, Senhor, o Senhor só é Senhor aqui, na igreja. Deixa que lá fora eu resolva as minhas coisas. Deixa que eu tomo conta. A hora que eu precisar, a hora que eu estiver em apuros, aí eu vou procurar alguém que possa me socorrer. Não é essa condição que Jesus nos dá, meus irmãos. Não é essa condição que Jesus nos dá para sermos seus discípulos. A condição é submissão total ao senhorio de Cristo. 1 João vai dizer, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Seguir a Jesus envolve darmos ao Senhor o controle total das nossas vidas. Por isso, meus irmãos, que Jesus está apresentando isso aos seus discípulos. Ele começa dizendo, e se nós formos no texto, nós vamos ver como que Jesus faz essa progressão.
Jesus começa perguntando quem eles achavam que Jesus era, para de fato entender se eles estavam convictos, porque a multidão só queria ver o próximo milagre, comer o próximo pão, comer o próximo peixe. A multidão estava caminhando. Quando Jesus dá uma palavra difícil, a multidão vai embora, cada um segue a sua vida. Mas Jesus olha para aqueles homens e diz: em vocês sabem? Sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso, Pedro, não foi você mesmo que teve essa revelação, mas foi o Pai que te revelou. E por essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, virão perseguições, virão dias difíceis, mas a minha igreja está edificada. Jesus mostra que Ele vai morrer, e com a sua morte Jesus vai dizer: olha, agora vocês querem ser meus discípulos, não querem? Pois bem, é isso que os aguarda. É essa morte, é esse sofrimento. Vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a sofrer, a negar as suas vontades, a negar os seus prazeres, a negar muitas vezes as coisas que vocês querem por amor a mim? Vocês estão dispostos a tomar a cruz do sofrimento? E mais do que isso, vocês estão dispostos a colocar na minha mão a vida de vocês? O controle total da vida de vocês? Thomas de Kempis é um autor também, ele escreveu A Imitação de Cristo. Ele diz uma frase bonita, até ele é poético, né? Anda por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a Cristo. O mundo, irmãos, pode andar por onde quiser, mas o descanso do nosso coração está somente na sujeição e submissão a Cristo Jesus. O que tem tirado a primazia de Cristo do seu coração? Você não pode dividir a lealdade do seu coração entre Cristo e as coisas deste mundo. Não há, irmãos, condição para isso. O discípulo de Jesus não tem esse parâmetro, não tem esse parênteses. Você pode estar aqui e pode estar lá. Não tem. Jesus exige lealdade. Para ser discípulo, deve ser leal. O chamado de seguir a Jesus envolve uma rendição completa de toda a nossa vida. Essa é a nossa situação, meus irmãos. À luz desse texto, você tem calculado os custos de seguir a Jesus? Muitas vezes, quando falamos de discipulado, nós pensamos: é alguém que vai pegar outra pessoa para ensinar a palavra de Deus. Discipulado é eu ler com a Bíblia para alguém que não sabe. Discipulado é eu estar no... Irmãos, é muito mais do que isso. Seguir a Jesus envolve calcular os custos. E de fato, nós precisamos calcular para sabermos se nós temos sido fiéis. Se nós temos sido achados fiéis diante do Senhor. Se naquele grande dia nós ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno do teu Senhor. É uma palavra dura, meus irmãos, que Jesus apresenta aos seus discípulos e apresenta para nós nessa noite. Avaliarmos o custo do nosso discipulado. Seguir a Jesus vai nos custar tudo. Tudo, meus irmãos. Concluindo, ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Cristo, é um paradoxo para o mundo. Olha comigo no versículo 35. Como é um paradoxo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. É um paradoxo. É algo que o mundo não entende, porque Jesus está dizendo: quem vive apenas para salvar a sua vida terrena, buscando facilidades, confortos, prazeres, aceitação por parte do mundo, vai perder a oportunidade da vida eterna. Porém, aquele que está disposto a abrir mão de suas satisfações, prazeres que a vida terrena oferece, para sofrer e morrer, se necessário, por amor a Cristo, vai encontrar a vida eterna. Que bom, meus irmãos, é podermos
ser discípulo de Jesus, fechar os nossos olhos aqui na terra e abrir os nossos olhos lá nos céus e ver a face do nosso Mestre. O reino de Deus não é feito de voluntários, mas de discípulos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque ser discípulo envolve um custo. Ser discípulo envolve calcularmos os custos que enfrentaremos. E muitas vezes, Pai, nós temos visto diante deste mundo soluções práticas para uma vida bem-sucedida, uma vida de regalias. Não que o Senhor não possa nos conduzir a estas coisas, mas nós vemos que muitas vezes as pessoas estão na ânsia de buscar os prazeres momentâneos, se esquecendo que ser discípulo envolve custos. Envolve o custo de negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres e seguir a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, ajude-nos a tomar a nossa cruz, ajude-nos a compreendermos o sofrimento que envolve seguir ao Senhor, seja em alguma circunstância da nossa vida física, até mesmo espiritual, seja as afrontas que nós sofremos. Ó Deus, nos ajude a tomarmos a cruz que o Senhor tem para nós. Não nos deixe fazer uma cruz à nossa própria vontade, do nosso próprio tamanho, porque essa cruz não tem custo, mas nos ajude a tomar a cruz que o Senhor tem para nós. E acima de tudo isso, Senhor, que nós possamos seguir ao Senhor, mas não seguir simplesmente culto após culto, não simplesmente vir ao culto de domingo, não simplesmente sermos dizimistas e ofertantes, não simplesmente fazermos parte do hall de membros da igreja, mas devotarmos ao Senhor obediência total. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, que o Senhor seja o Senhor das nossas decisões, que ao caminharmos, ó Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos encontrar fiéis ao Senhor. Essa é a nossa oração. Pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.